Boa noite. Boa noite. Morre aos 87 anos o escritor Ariano Suassuna. Governo estadual libera verba para a reabertura do pronto-socorro da Santa Casa. TCU isenta Dilma e culpa 11 ex-diretores da Petrobras no caso Passadina. Avião cai em Taiwan ao tentar pouso de emergência, há 47 mortos. Justiça aceita denúncia contra 2 manifestantes presos por atos violentos. ONU vai investigar crimes de guerra no conflito entre israelenses e palestinos. São Paulo libera 3 milhões de reais para a abertura imediata do pronto-socorro da Santa Casa. Além disso, uma auditoria será feita nas contas da instituição. O atendimento foi suspenso ontem. A direção do hospital alega ter dívidas acumuladas e que faltam materiais. Já o secretário estadual de saúde, Davi Uip, disse que a crise tem relação com a má gestão ao longo de anos. Nesta manhã, só quem tinha consulta agendada teve autorização para entrar no local. Uma faixa no portão avisava sobre o fechamento. Entre 8 e 10 mil pessoas são atendidas diariamente em todas as especialidades pela Santa Casa. Noélia trouxe o pai de 74 anos para realizar um exame na Santa Casa. Era exame de urgência, solicitado para descobrir o motivo das dores que seu Manuel sente pelo corpo. Ele veio da Bahia só para isso. No dia que a gente tira de folga para poder trazer, porque todo mundo trabalha, tem que passar por esse transtorno. De acordo com o provedor da instituição, Calil Rocha Abdala, o repasse de verbas por parte dos governos federal, estadual e municipal não era suficiente para cobrir todas as despesas. Há menos de uma semana, o Jornal da Gazeta exibiu uma reportagem em que o hospital realizava uma campanha para que a população fizesse doações por meio da conta de luz. O pronto-socorro fechou ontem por volta das 6 horas da tarde. O motivo? Dívida de 50 milhões de reais com fornecedores. Hoje, em entrevista coletiva, o secretário de Saúde do Estado, Davi Uip, mostrou números que comprovariam que não falta dinheiro para o hospital. De acordo com o secretário, a dívida total da Santa Casa, acumulada ao longo dos anos, já ultrapassaria os 400 milhões de reais. No ano passado, o valor usado pelo hospital foi de 155 milhões de reais. No mesmo período, o total repassado pelos governos federal e estadual foi de mais de 415 milhões de reais. Para o secretário, há uma má gestão nos recursos recebidos pela entidade. O provedor, não sei se ele falou isso, mas está no jornal de hoje, que ele precisa de 32 milhões por mês para tocar a Santa Casa. Eu estou mostrando que ele tem 34 milhões por mês. A Santa Casa é um hospital filantrópico privado que não cobra aos pacientes. O atendimento é financiado pelo SUS e complementado pelo governo do estado. Nós estamos liberando, por decisão do governador, 3 milhões de reais agora, para a abertura imediata do pronto-socorro da Santa Casa. É uma medida que eu estou criando uma auditoria, que vão estar representados, eu estou pedindo ao ministro Arthur Quiolo que indique um nome, eu estou pedindo ao secretário de Felipe que indique outro nome, o Estado vai indicar o terceiro nome, para que faça uma auditoria nas contas da Santa Casa. Ninguém está suspeitando de nada aqui, por isso que nós estamos prudentemente dizendo que esta auditoria tem um tom e objetivo colaborativo. Foi indiciado pela polícia um enfermeiro do Hospital Santo Expedito acusado de suposta omissão de socorro no atendimento de um paciente que morreu na porta do centro médico. O enfermeiro Leonardo Brambila Santos afirmou que impediu que funcionários do hospital prestassem socorro ao vigia Nelson França, porque a região é perigosa e há risco de assaltos. O enfermeiro disse ainda que quando chegou perto de Nelson, acompanhado de um médico, segurança já estava morto. Nelson morreu na semana passada, depois de ficar mais de uma hora pedindo auxílio médico sem ser atendido. Na segunda-feira, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a suposta omissão de socorro. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu sindicância para investigar a responsabilidade da equipe médica no caso. A direção do Hospital Santo Expedito disse que não orienta de forma alguma qualquer tipo de omissão por parte de seus profissionais e, caso seja confirmada a responsabilidade de algum envolvido, ele será punido com rigor.
E uma pesquisa revela que os paulistanos estão cada vez mais dependentes dos chamados smartphones. O levantamento mostra que 52% dos entrevistados preferem sair de casa sem roupa a esquecer o aparelho em casa. A estudante de jornalismo Amanda não desgruda do celular. Ela se define como uma viciada nesta tecnologia. No final do ano passado, foi assaltada e teve os 2 aparelhos roubados. E poucas horas depois, já tinha comprado outro. Eu me senti meio nua, né? Um pedaço de mim ele tinha levado. Eu tenho o celular como quase que uma babá, né? O celular, ele me avisa de tudo, ele não me deixa esquecer. Se eu tô perdendo alguma coisa, o celular tá cuidando de mim. Ao contrário de Amanda, Bruno, de 26 anos, consegue ficar algum tempo longe do celular, mas tem horário certo, a hora da academia. Acho que desconcentra, né? Se é uma pessoa que usa muito o celular, você acaba desconcentrando. Eu tô fazendo meu exercício, peraí que eu vou dar uma parada para responder uma mensagem. Eu prefiro fazer minha academia. Pelas ruas de São Paulo, gente mexendo no celular é o que não falta. O estudo realizado por uma empresa especializada em pesquisa de mercado destaca que 52% dos entrevistados preferem sair de casa sem as calças a ficar sem o aparelho. Parece engraçado, mas este comportamento mostra que os paulistanos estão cada vez mais viciados no uso desta tecnologia. Muitos alegam que a dependência é por conta da necessidade do dia a dia. O que você costuma usar mais no celular? Aplicativo para ônibus, eu uso também para saber quando o meu ônibus está chegando. Como ferramenta de trabalho, novas amizades, até comunicar com a namorada. A pesquisa mostra que 84% usam a internet do celular para compartilhar fotos ou mensagens nas redes sociais. 51% escutam música. 35% usam o aparelho como despertador e 21% como mapa ou GPS. Estou procurando endereço e estou aqui no GPS para poder achar aqui. 390 pessoas foram ouvidas para a pesquisa. E além de mostrar a dependência eletrônica aos smartphones, a pesquisa revelou que as pessoas não têm o costume de ler notícias ou livros pelo celular. Apenas 12% leem notícias e 2% leem livros através dos smartphones. Andando pelas ruas, é fácil encontrar quem já tenha trocado os livros pelo celular. Confesso que eu lia bem mais antes de ter acesso a celular e Facebook. Quando não era tão comum, eu lia bem mais. Eu gosto muito de folhear, sentir o cheiro do livro novo. Eu gosto, agora no celular eu não consigo. Sempre que eu posso comprar um livro, eu compro. Ler um livro vai com certeza contribuir para ela, seja pessoalmente ou profissionalmente, no seu dia a dia, no seu convívio. O brasileiro é uma pessoa inteligente, é uma pessoa criativa. Eu acho que o que falta mesmo é gerar o hábito, né, que o brasileiro não tem. Morre aos 87 anos o dramaturgo, poeta e romancista paraibano Ariano Suassuna. Suassuna estava internado no Hospital Português em Recife. Ele sofreu um derrame, estava em coma e respirava com a ajuda de aparelhos. O escritor tinha a saúde debilitada e no ano passado foi internado 2 vezes. Autor de clássicos como O Alto da Compadecida, Suassuna teve diversas obras adaptadas para o cinema e a televisão. Ele nasceu em 1927 em João Pessoa, na Paraíba. Em 1942 se mudou para o Recife. Formou-se em Direito, mas logo largou a carreira e passou a escrever peças de teatro, muitas delas premiadas. Suassuna também se dedicou à poesia. Ariano Suassuna foi o idealizador do movimento armorial, que tem como objetivo criar uma arte erudita a partir da cultura popular do Nordeste brasileiro. Desde 1990 ocupava a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras. Suassuna foi sempre um defensor da cultura brasileira. Nos últimos anos, ainda se dedicava a contar seus casos e histórias nas concorridas e bem-humoradas palestras que fazia pelo país. Eu tenho um interesse por doido danado, porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Em nota, a Academia Brasileira de Letras afirma que a morte de Ariano Suassuna entristece a entidade. De acordo com o texto, no espaço de um mês, é o terceiro grande acadêmico que parte.
A academia afirma que estende à família de Ariano Suassuna profundos sentimentos de pesar e a multidão de amigos, leitores e admiradores do autor no Brasil e no mundo presta solidariedade por essa imensa perda. Conflito no Oriente Médio. Estados Unidos buscam cessar fogo em Gaza. Comissão de Direitos Humanos na ONU decide investigar se estão ocorrendo crimes de guerra na região. O documento condena Israel, mas não menciona o papel do Hamas. A sessão especial da ONU foi realizada em Genebra, na Suíça, a pedido dos palestinos. Foram 29 votos favoráveis, inclusive do Brasil e da Argentina. Os Estados Unidos votaram contra. Houve ainda 17 abstenções, incluindo Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão. O texto aprovado pede investigação independente, mas em nenhum momento questiona o papel do Hamas no conflito, como o uso de escudos humanos e de prédios civis para fins militares. O documento apenas menciona uma condenação à violência contra civis, onde ela ocorrer, incluindo o assassinato de 2 civis israelenses, como resultado do disparo de foguetes. O Departamento Americano de Estado declarou que o Hamas hoje tem foguetes que podem atingir o aeroporto de Israel, apesar de os disparos ainda não serem precisos. Os voos das companhias americanas e de diversas empresas europeias para Tel Aviv estão suspensos. Depois de 16 dias de conflito, os dois lados são pressionados a aceitar um cessar-fogo. O secretário de Estado americano, John Kerry, pediu que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, interceda junto ao grupo radical islâmico Hamas. Em Israel, ele fez o apelo de trégua ao premier Benjamin Netanyahu. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também negocia a trégua. E mais um acidente aéreo assustou o mundo hoje. A aeronave faz pouso de emergência em Taiwan e bate em casas. 47 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. O avião da companhia aérea Transation saiu de Kaohsiung e tentava pousar em Penghu, em Taiwan, com 58 pessoas a bordo, sendo 54 passageiros e 4 tripulantes. Segundo autoridades locais, o tempo estava ruim e o avião tentou pousar 2 vezes e acabou perdendo o contato com a torre de controle na segunda tentativa. No pouso, a aeronave acabou batendo em imóveis próximos ao aeroporto e pegou fogo. Casas do entorno ficaram queimadas, mas não houve vítimas ou feridos fora da aeronave. Cerca de 100 bombeiros foram enviados ao local da tragédia. O presidente da Transation pediu desculpas pelo acontecimento em redes de televisão de Taiwan. Ele afirmou ainda que a companhia aérea está fazendo o que pode para ajudar as famílias das vítimas e está colaborando com as investigações. Queda do avião da Malaysia Airlines. Caixas pretas do voo MH17 chegam à Grã-Bretanha para serem analisadas. Os corpos das vítimas são levados para a Holanda. Segundo o governo britânico, as informações das caixas pretas devem ser recuperadas em menos de 24 horas. Apesar de trazer comunicações a bordo e os dados do voo, elas não devem auxiliar na identificação da origem do míssil que provavelmente derrubou o avião. Hoje, analistas militares independentes disseram que o tamanho, a disposição, a forma e o número de estilhaços vistos em um pedaço da fuselagem da aeronave indicam que ela foi atingida por um sistema de mísseis. O caminhão que transportava os restos mortais das vítimas do acidente chegou ao aeroporto de Kharkiv hoje, de onde seguiram de avião para a Holanda. Por causa da chegada, foi declarado Dia de Luto Nacional na Holanda, país natal da maior parte das vítimas do acidente. O trabalho de reconhecimento dos corpos pode levar semanas ou até meses, segundo autoridades holandesas. Os corpos foram recebidos por autoridades como o rei William Alexander e o primeiro-ministro Mark Rutte. Houve ainda uma cerimônia semelhante a funerais militares. Após um minuto de silêncio, os corpos começaram a ser levados para carros funerários. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, afirmou hoje que ainda não estava claro se todos os corpos foram transportados. Ele afirmou ser possível que alguns tenham sido deixados para trás, mas prometeu trazer os restos mortais de todas as vítimas australianas de volta para casa. E voltamos a falar sobre a crise financeira da Santa Casa. Neste momento, o provedor da instituição está reunido com o secretário Davi Wipe para definir a reabertura do atendimento emergencial. E a repórter Carla Rodeiro está na Secretaria Estadual de Saúde e tem mais informações. Carla?
Gabriel, um pouco antes, o provedor da Santa Casa disse que vai aceitar o repasse de emergência de R$3 milhões do governo de São Paulo. Mas ele não esclareceu ou não estabeleceu um prazo para que o pronto-socorro seja reaberto. Isso deve ser definido nessa reunião que você mencionou, que acontece neste momento na Secretaria Estadual de Saúde. O provedor alega que essa quantia só é suficiente para manter o pronto-socorro durante poucos dias. Bem, Calil Abdala passou a tarde hoje na sede do Ministério Público Estadual. Ele foi convocado a dar explicações no inquérito que foi aberto para investigar por que o atendimento no pronto-socorro foi interrompido se o governo do estado informa que os repasses estão em dia, inclusive com pagamentos extras. Bem, o provedor da Santa Casa também não esclareceu sobre as divergências nos valores. A Secretaria Estadual de Saúde informa que repassa R$34 milhões por mês à Santa Casa e não 20 milhões que o provedor diz que recebe. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União decidiu seguir a opinião do ministro relator, José Jorge, e isentar a presidente Dilma Rousseff e os demais integrantes do Conselho de Administração da Petrobras de supostas irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A decisão manteve como responsáveis 11 integrantes da antiga diretoria da companhia, entre eles José Sérgio Gabrielli, Nestor Severo e Paulo Roberto Costa, que tiveram os bens bloqueados. O processo foi aberto em fevereiro do ano passado. O relatório do TCU aponta perdas de 792 milhões de dólares. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra 2 manifestantes presos durante ato contra a Copa do Mundo que aconteceu aqui em São Paulo. Fábio Idec Arano e Rafael Luzvarg passaram a ser réus no processo. Eles estão presos sob suspeita de coordenar ações violentas durante as manifestações contra a Copa do Mundo. A defesa nega as acusações, mas ainda não se pronunciou sobre a decisão judicial. Os 2 vão responder por incitação ao crime, associação criminosa, resistência, desobediência e porte de arma de fogo. Se condenados, a soma das penas de cada um poderá ultrapassar 4 anos de prisão. O desembargador Ciro Darlan, da 7ª Vara Criminal, concedeu hoje habeas corpus a 23 manifestantes acusados de praticarem atos violentos em protestos no Rio de Janeiro. Dos 23 ativistas, 5 foram presos e 18 eram considerados foragidos. Todos tinham sido denunciados por formação de quadrilha armada. Em seu parecer, o desembargador disse estar convicto de que a prisão não é necessária, mas ele afirma que aplicaria algumas medidas cautelares. Com isso, os manifestantes não poderão se ausentar da cidade, precisarão se apresentar regularmente à justiça e terão que entregar os passaportes. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quem depredou, espancou e até matou durante manifestações, como fizeram com o cinegrafista Santiago Andrade, tem que ser processado e pagar pelo que fez. No Rio de Janeiro, 23 são acusados de envolvimento em violência durante manifestações. Em São Paulo, só do passe livre, 22 estão sendo investigados, além de 2 presos, agora réus, não do passe livre. No Estado de Direito não se pode atropelar as leis, em nome de causa alguma, e também não se pode atropelar o próprio Estado de Direito. Prisões e avanço nos inquéritos se dão só agora, às vésperas das eleições. No Rio, 5 dias depois de decretadas 23 prisões preventivas, o juiz Ciro Darlan não havia julgado pedidos de habeas corpus por não ter acesso ao processo. Enfim, teve e concedeu habeas corpus nessa quarta. O que se sabe é de trechos vazados seletivamente. O governador do Rio é Pezão, vice e sucessor de Sérgio Cabral. Cabral, aquele da farra dos guardanapos em Paris. Farra onde estava Cavendish, dono da construtora Delta. A Delta, alvo da CPI, que terminou num acordão lá em Brasília. E lá e no Rio, ninguém pagou nada, como até agora no caso do metrô em São Paulo. Não se trata de um crime justificar outros, mas do Estado de Direito valer para todos e da autoridade para julgar, a autoridade legal e moral do Estado e dos Estados.
Policiais morrem. Só em São Paulo, 58 PMs assassinados nesse ano. Mas em São Paulo e pelo Brasil, policiais, agentes do Estado, matam em grupos de extermínio. O Brasil tem a média de 50 mil homicídios ano e nem 10% dos assassinos são julgados até o final. O furor nas ruas tem a ver também com isso. E essa carnificina impune também atropela o Estado de Direito. Sem investigar, exibir provas com clareza, sem o devido processo legal, o Estado e tais estados perdem a autoridade para julgar e condenar. Boa noite. Crise de abastecimento em São Paulo. Diante da falta de chuvas e da baixa nos reservatórios, a Sabesp deve usar o volume morto do sistema Alto Tietê. A nossa equipe esteve em um dos reservatórios do sistema e mostra que a seca vem também tomando conta do local. A cada semana que passa, a água da represa Jundiaí do sistema Alto Tietê vai ficando mais longe das terras de Seu Crispim. Uma situação que o agricultor custa acreditar. A escassez de água já prejudica a plantação e traz preocupação e incerteza. Surpreende, porque eu moro aqui há 36 anos, eu nunca vi uma falta de água desse jeito, né? E ela vai acabar com a mistura do prato, né? E nós sem água não dá para fazer nada, né? Já está prejudicando a produção. Já está prejudicando, porque nós plantamos 3 alqueires e agora hoje nós não plantamos nenhum, plantamos os pedaços e água, aos pouquinhos. Eu acredito e a minha fé é que vai encher, né? Já não pode perder a esperança, né? Este é mais um reservatório do sistema Alto Tietê. É a represa Biritiba-Mirim. Daqui dá para ver perfeitamente como o nível da água baixou. Todo o sistema está operando com 22,2% da capacidade. No mesmo mês do ano passado, esse volume era de 62,6%. Além da falta de chuva, o sistema está sobrecarregado. Desde fevereiro, a Sabesp está mandando a água daqui para socorrer o Cantareira. Baixou bastante, né? Que ela vem, o nível dela que é ali em cima. Ali tem uma pontezinha de cimento e a água vem em cima. Então baixou na faixa do quê? Uns 4 metros, né? E acaba preocupando um pouco? Acaba bastante, né? E quanto mais seca, pior seria, né? A situação é tão grave que a Sabesp não descarta a possibilidade de usar a reserva técnica, o chamado volume morto das represas, como foi feito com o Cantareira. O sistema Alto Tietê abastece cidades da Grande São Paulo, além de 3,5 milhões de pessoas da zona leste da capital. É formado por 5 represas: Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba-Mirim, Ponte Nova, Paraitinga. Segundo o estudo da Sabesp, a partir de agosto já seria possível ter acesso a 25 bilhões de litros de água do volume morto de 2 das 5 represas, o que aumentaria em 4,7% a capacidade de abastecimento. O presidente do Subcomitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê não acredita que a reserva técnica será usada. Benedito Rafael da Silva, que também é prefeito de Salesópolis, afirma que a água armazenada no sistema é suficiente para pelo menos mais 6 meses. O grande problema é se a chuva não chegar, se o ciclo geológico não cumprir o que a natureza sempre cumpriu. A chuva chegar na época certa. Tem outras medidas a ser feitas, redução de consumo, sensibilizar mais a população para que reduza os consumos. Acho que tem outras alternativas mais fortes de utilizar o volume morto, que seria realmente aí uma situação extrema. Há exatamente um ano, nevou de forma generalizada nos 3 estados do sul do Brasil. Um evento histórico para a meteorologia. Coincidentemente, os climatologistas novamente preveem neve para essa madrugada na região, mas de forma mais pontual. Aqui na capital paulista deve chover. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e também para o estado de São Paulo. A meteorologia alerta para o risco de neve nessa madrugada nos pontos mais altos das serras e planaltos gaúcho e catarinense. Uma massa de ar polar começa a avançar pelo centro-sul do Brasil, derrubando as temperaturas.
Nessa madrugada, mínima de apenas 11 graus em Porto Alegre, 12 em Campo Grande e 13 graus em Belo Horizonte. Já durante a tarde, a máxima não passa dos 20 graus em Florianópolis, mas chega aos 33 no Rio de Janeiro. Também faz calor nas capitais do Nordeste e do Norte do Brasil. E um sistema de baixa pressão ainda provoca temporais amanhã em toda essa área escura do mapa, entre o Rio Grande do Sul, sudoeste de Rondônia e o estado de São Paulo. Por aqui, o dia será de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol, temperaturas mais amenas e pancadas de chuva a qualquer hora no sul e no oeste paulistas, podendo ser forte em alguns momentos. Na região que faz divisa com o Paraná, como a cidade de Presidente Prudente, tempo fechado amanhã e máxima de 24 graus. Ainda faz bastante calor em Ribeirão Preto, onde a máxima chega aos 30 graus amanhã, e no litoral do estado, onde os termômetros chegam à marca dos 29. Aqui na capital, a nebulosidade aumenta pela manhã e já deve chover a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã à tarde de 24 graus. Na sexta, o sol aparece entre muitas nuvens, mas esfria por causa de uma massa de ar polar, máxima de 19. E o final de semana promete ser gelado, com poucas aberturas de sol, mas sem previsão de chuvas. Mínima de 11 e máxima prevista de 21 graus no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. O governo federal arrecada 91 bilhões de reais em impostos e contribuições em junho. Esse valor é 0,13% maior que o registrado no mesmo mês de 2013. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. No primeiro semestre, o pagamento de tributos somou 578 bilhões de reais, uma alta de 0,28% na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume é recorde para os 6 primeiros meses do ano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A média dos pisos salariais cresceu 2,8% em 2013, divulgou hoje o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No ano anterior, em 2012, os pisos negociados por quase 700 categorias profissionais aumentaram o dobro, 5,8%. Ou seja, saiu mais um indício de que a vida ainda melhora no Brasil, mas em ritmo cada vez mais devagar e quase parando em 2014. Os pesquisadores do DIESE notam que os aumentos dos pisos salariais têm relação com o aumento do salário mínimo, mesmo que o piso de uma categoria salarial não seja igual ao valor do mínimo. No entanto, o reajuste do salário mínimo é vinculado ao crescimento da economia, do PIB. O reajuste deste ano de 2014, por exemplo, foi equivalente ao crescimento da economia em 2012, que foi muito pequeno, de cerca de 1%. Logo, estes anos de baixo crescimento do governo Dilma vão afetar os reajustes do salário mínimo pelo menos até 2016. O mínimo subindo menos tende a atrapalhar o aumento do piso salarial de diversas categorias profissionais. Mas os salários não deixam de crescer apenas por causa dos reajustes menores do salário mínimo. Não importa o indicador utilizado, os salários médios vêm subindo menos. Por exemplo, nas grandes metrópoles do país, o salário anual de 2013 subiu cerca de 1,5% em termos reais, acima da inflação. Em 2012, tinha subido 4,3%. Os salários iniciais de quem é admitido com carteira assinada estão crescendo menos de 2% neste ano, em 2014. Em 2012, por exemplo, cresciam por volta de 6%, o triplo. Tudo isso é sinal de que a economia está menos produtiva e que não há ânimo para investir, para fazer com que o país tenha mais capacidade de produzir e de produzir melhor. Não é possível que os salários continuem aumentando quando a produtividade da economia não aumenta. Para a produtividade aumentar, a gente precisava ter pelo menos o incentivo de uma administração mais competente da política econômica. Não é o único fator que afeta o crescimento, claro, mas uma administração ruim, como nos últimos 3 anos, atrapalhou bem. Boa noite. As aulas na USP Leste poderão ser retomadas. A Justiça autorizou a reabertura do campus depois que um técnico da CETESB recomendou a liberação do terreno.
O campus da USP Leste estava interditado desde o dia 9 de janeiro por causa da contaminação do solo. No entanto, de acordo com os técnicos da CETESB, os gases não oferecem risco iminente à segurança dos estudantes. Para a desinterdição total, a USP precisa terminar a instalação dos dutos de exaustão dos gases. Os 4.500 alunos estavam tendo aula numa unidade da FATEC e na Unicid. Ainda não foi decidido quando exatamente as aulas vão recomeçar, já que será preciso trazer de volta para o campus carteiras, computadores e outros equipamentos. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Anita Pasques. Após ser anunciado como treinador da seleção, Dunga começa a formar a comissão técnica. E entre os nomes, muitos ex-companheiros da campanha do Tetra. Boa noite, Gabriel. Pois é, Mauro Silva será o segundo auxiliar técnico. Ele foi também, junto com Dunga, né, formou dupla ali de volantes na campanha do Tetra, na Copa de 94. A comissão também terá Tafarel, que esteve no Mundial em 2010 com Dunga como observador dos adversários. Ele será o preparador de goleiros, uma coisa que ele também faz no Galatasaray da Turquia. Rodrigo Lasmar será o médico do time e Odir de Souza, o fisiologista. Ô, Anitta, a seleção já está formada, a FIFA divulgou hoje, né? Que tem uma seleção que os próprios torcedores, né? É verdade, a FIFA anunciou uma seleção aí que seria a ideal, segundo, depois da Copa do Mundo, o que eles seriam que achavam que era o ideal, que é Neymar, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo do Brasil. Entre os alemães, Manuel Neuer, Hummels, Toni Kroos e Thomas Müller. Dos argentinos, Di Maria e Messi, naturalmente, não podia ficar de fora. James Rodrigues, da Colômbia. E, como melhor treinador, Joaquim Low, da Alemanha. Merecido. E você acha que o Dunga vai contar com esses brasileiros que estão aí nessa lista? Eu acho que deveria, base, né? Eu acho que ele tem um belo norte aqui, até porque esses foram, acho que, os meus preferidos também. Os menos piores. Mistério, é nesse clima que o técnico Mano Menezes preparou a equipe para o jogo de logo mais contra o Bahia pela Copa do Brasil. Olha, os paulistas querem confirmar a boa fase no Itaquerão após a primeira vitória na nova casa, quinta-feira passada, contra o Internacional. O último treinamento do Corinthians antes da partida dessa noite contra o Bahia pela Copa do Brasil foi marcado pelo mistério. Boa parte da atividade corintiana foi realizada com portões fechados. E a certeza de que Mano está escondendo a formação da equipe é a resposta sobre o time estar ou não escalado para pegar o tricolor baiano. O Corinthians deve ser o mesmo que começou a última partida? Com a escalação, 45 minutos antes do jogo, a confirmação dela, como sempre faço. O mistério de Mano para este compromisso está no ataque. Guerreiro pode ter um novo companheiro na frente. O paraguaio Romero corre por fora para ficar com a vaga de Luciano. Dúvida no ataque, certeza no meio-campo. Mesmo sabendo que Jadson está de fora do clássico contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Mano o confirmou para pegar o Bahia esta noite. Hoje à noite a partida é contra o Bahia, mas no próximo domingo o Corinthians vai disputar o seu primeiro clássico contra o rival Palmeiras na nova casa. O torcedor está ansioso, mas já o técnico Mano Menezes não quer nem ouvir falar em Palmeiras neste momento. Não estamos tratando ainda o clássico Palmeiras. Estamos nos preparando, estamos nos últimos momentos para preparar o jogo com o Bahia. Aí na quinta-feira, sim, vamos falar de Palmeiras. E o Palmeiras já está jogando nesse momento, né, Anitta? Verdade. Contra o Avaí pela Copa do Brasil também. Pela Copa do Brasil, exatamente, buscando a santa da primeira vitória com o Ricardo Gareca, que está querendo transformar o time do Palmeiras no time da Argentina, né? Mas e está funcionando, tá? E está funcionando. Hoje eles estão entrando em campo aí, já estão jogando, já estão em campo. Eles estão entrando em campo com um time misto. Ele focou em jogadores mais jovens, então vamos ver o que acontece, né? Isso, a gente torce para que o Ricardo Gareca consiga um bom resultado, vai, eu quero. Por enquanto, 0-0. Por enquanto, 0-0. Acabou de começar. E no São Paulo, que não joga neste meio de semana, a expectativa gira em torno de Kaká. Ai, o Kaká. Pois é, pode ser que ele estreie domingo contra o Goiás no Serra Dourada. Vamos ver. Manhã de treino físico no Refis. Com a semana livre, sobra tempo para uma autoavaliação. Para se concentrar e tentar resgatar um futebol que por 90 minutos encheu o torcedor são paulino de esperanças.
O Bragantino, próximo adversário da Copa do Brasil, é mais um a entrar na mira do tricolor. Mas antes de se preocupar com o título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo precisa pensar no Goiás, adversário deste domingo no Serra Dourada, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 1-0 sofrida diante da Chapecoense em pleno Morumbi, a pressão por uma vitória nesta rodada só aumentou. Assim como a expectativa pela estreia de Kaká. A gente não sabe ainda se vai ser nesse jogo contra o Criciúma aqui, mas tenho certeza que com a presença dele já vai nos ajudar bastante. Espero que seja mais próximo possível para poder nos ajudar. Durante os treinamentos dessa semana, o camisa 8 apresentou uma evolução física, se movimentou bastante e manifestou a vontade de ajudar a equipe contra o Goiás. A princípio, o Kaká deveria estrear no dia 2 de agosto contra o Criciúma no Morumbi. E a renda líquida total do jogo iria para o Orlando City, detentor dos direitos econômicos do atleta. A diretoria São Paulina garante que conversou com o clube norte-americano e Kaká está liberado para jogar no domingo. A palavra final será de Muricy Ramalho. A crise no Flamengo fez mais uma vítima. Depois da polêmica envolvendo a saída do lateral esquerdo André Santos, a diretoria do rubro-negro demitiu o técnico Ney Franco e já anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo, essa já é a 4ª vez que ele passa pela equipe da Gávea, é verdade. Na última passagem do Luxemburgo por lá, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2011 e um ano depois foi demitido pela então presidente Patrícia Amorim. A apresentação oficial acontece amanhã, quando ele comanda o primeiro treino para o clássico contra o Botafogo Domingão, no Maracanã. Segundo a diretoria, o Luxemburgo assinará um contrato até dezembro do ano que vem e terá como auxiliar técnico o ex-atacante David. O Ney Franco comandou a equipe em 7 partidas, não conquistou nenhuma vitória, obteve 4 derrotas, 3 empates e deixa a equipe na lanterna do Brasileirão numa situação que mal lhe diga, muito parecida com a que Luxemburgo deixou Fluminense ano passado, Gabriel. E nada muda, né? Saem os mesmos, entram os mesmos. E será que o Vanderlei Luxemburgo vai dar jeito nesse Flamengo, que tem 7 pontos apenas? Não sei. E é o que eu falei. O Luxemburgo deixou o Fluminense na situação que ficou, mas o Fluminense sempre sobe, né? Como o Flávio Prado gosta de falar, sempre entra com recurso e sobe. Então, não sei que mágica que ele vai fazer. É melhor contratar o advogado do Fluminense. Eu acho. Talvez seja a melhor solução, hein? Para treinar a equipe. E na Libertadores, daqui a pouco, às 7h45, o San Lorenzo da Argentina recebe o Bolívar pelo jogo de ida da semifinal. Na outra semifinal realizada ontem, o Nacional do Paraguai conseguiu uma importante vantagem diante do Defensor do Uruguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Veja os gols. Jogando em Assunção, o Nacional colocou um pé na decisão da Libertadores ao bater o Defensor do Uruguai. Montenegro recebeu passe de Benítez e chutou cruzado para fazer 1-0. No segundo tempo, escanteio para o Nacional. A zaga afastou mal e Oruê pegou de primeira para fazer um belo gol. Agora o time paraguaio pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim estará na final. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira em Montevidéu. Agora o futebol europeu. Ontem o Shakhtar Donetsk faturou a Supercopa da Ucrânia ao vencer o Dinamo de Kiev. Pois é, e se a situação turbulenta na região de Donetsk preocupa os jogadores brasileiros da equipe, o treinador avisou que, por enquanto, eles mudarão de cidade. O Shakhtar Donetsk enfrentou ontem o Dinamo Kiev e venceu por 2-0 em partida válida pela Supercopa da Ucrânia. Mesmo com um bom resultado, o assunto após o jogo ainda foi a falta de segurança no país e o abandono de 6 jogadores sul-americanos do time. O goleiro Andriy Piatov lamenta o que está acontecendo. Enquanto nos falarem que em Donetsk é seguro, vamos jogar. Sou um atleta e isso tudo é muito triste. A primeira atitude do clube diante da guerra foi comunicada pelo técnico Michel Lucescu.
Vamos jogar na Arena Live todos os nossos jogos em casa. Os treinamentos serão feitos em Kiev e a nossa casa será em Lviv. A equipe gosta da cidade e o clima aqui é ótimo. Normalmente, quando vamos jogar em Lviv, chegamos na véspera do jogo e nem percebemos a beleza da cidade. Mas dessa vez conseguimos notar isso e decidimos realizar os nossos jogos por aqui. Com essa decisão, o clube tenta fazer com que os brasileiros Alex Teixeira, Fred, Douglas Costa e Dentinho, além do argentino Ferreira, se reapresentem. Lviv fica a 1.200 quilômetros de distância de Donetsk, sede do time e cidade que está localizada no epicentro da guerra contra os rebeldes pró-Rússia. Dona Anitta, muito obrigado. Amanhã, meio-dia, Super Esporte. Super Esporte, estaremos juntos, vibrando. Tchau, tchau. Stella, com você? Protesto do MTST fecha importantes vias do centro de São Paulo. Os manifestantes são contra a reintegração de posse de um terreno no bairro do Morumbi. A invasão foi chamada de Portal do Povo. No final da tarde, integrantes do movimento foram recebidos na Secretaria Municipal de Habitação. O ato começou na hora do almoço, no vão livre do MASP, e reuniu, segundo o MTST, 5.000 pessoas. Para a polícia, 1.500. Às 2 da tarde, os manifestantes foram a pé até o centro de São Paulo. 2 horas de caminhada e muitos bloqueios pelas ruas da região. O trânsito ficou difícil. Faz tempo que está aqui? Faz uns 40 minutos. Num trecho que demoraria quanto? Ah, demoraria poucos minutos, né? Atrapalhou demais. Tem motorista até que já desistiu, saiu do carro. Tem ninguém aqui nesse aqui, ó. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Foi ali comprar uma água. Deu tempo de comprar uma água. Olha, quanto a protesto, eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Eles vieram, fecharam 10 minutos antes aí a avenida antes da gente passar. Aí ficou todo mundo preso aqui faz mais de 20 minutos. Aqui pelo centro, por onde passou o protesto, o comércio funciona normalmente, ninguém fechou as portas, mas o que a gente percebe é que muitas filas foram formadas aguardando o transporte coletivo. Quanto tempo esperando o ônibus? 1h30. Nem sinal? Nem sinal, por causa desse protesto, né? Estamos esperando há 30 minutos. Normalmente é isso que demora mesmo? Normalmente não, aqui é um ônibus atrás do outro. Isso aí atrapalha a vida de quem está trabalhando, entendeu? A gente sai 5 horas da manhã de casa para trabalhar, quando a gente chega para vir para casa, a gente não tem ônibus. Desta vez, o movimento dos trabalhadores sem teto protestou contra a reintegração de posse marcada para os próximos dias de um terreno na região do Morumbi, invadido pelo grupo no dia 20 de junho. O MTST diz que 4.000 famílias vivem no local, batizado de Portal do Povo. A construtora Iven, dona da área, alega que o espaço não está abandonado e que já tem projeto de construção para o terreno. Os manifestantes foram à Secretaria Municipal de Habitação para pressionar o governo a tomar alguma medida que impeça a reintegração de posse. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Integrantes do MTST que haviam prometido chacoalhar São Paulo, como vimos, voltaram às ruas. O nosso convidado é o professor de psicanálise, graduado em filosofia pela USP, Guilherme Boulos, um dos coordenadores do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Obrigada. Quantas pessoas vocês levaram às ruas hoje? Hoje tinha algo em torno de 5 a 6 mil pessoas de várias ocupações de São Paulo. A polícia diz menos, né? Fala Sempre, o quê? né? 13.500, é isso? É, eles começaram com 1.500, depois aumentaram para 13.500, mas a polícia sempre diz menos. Tem um problema sério de matemática na polícia militar. O MTST já deixou claro que não centra o foco das manifestações numa causa única, que tem um espectro mais amplo. Dessa vez, o que o MTST quis dizer a São Paulo, às autoridades? Veja, Maria Lídia, quando nós dissemos e dizemos que o MTST não luta só por moradia, isso tem a ver com a ideia de que só conquistar moradia não vai trazer as melhorias que a cidade precisa, nem para essas famílias que vão conquistar sua moradia. O governo construiu 2 milhões de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida e nem o déficit habitacional diminuiu.
porque isso não foi acompanhado de uma política urbana. Então a especulação imobiliária continua muito forte, aumentou o preço dos aluguéis e ao mesmo tempo que se constrói moradia, gerou mais sem teto. Então, o nosso recado, quando a gente fala em reforma urbana, serviços de qualidade, como foi o caso das operadoras de telefonia e outras tantas pautas, educação, saúde, que o MTST defende, vem nesse sentido. Agora, hoje, a manifestação foi especificamente pelo tema da moradia, de algumas ocupações, alguns projetos e compromissos que a Prefeitura de São Paulo fez conosco e, em especial, para conseguir uma solução negociada para o despejo das famílias da ocupação Portal do Povo. Agora, Guilherme Boulos, isso que você descreve como sendo o projeto de organização que vai além da conquista da moradia, é um ideário político muito claro. As milhares de pessoas que foram mobilizadas por vocês, são politizadas? Elas partilham desse raciocínio e participam do movimento com essa mesma consciência, ou elas estão indo lá na esperança de conseguir uma casinha? É preciso aí a gente precisar bem o que está se falando como política. Uma coisa é política institucional, política eleitoral, que é o que as pessoas costumeiramente entendem por política, não é? Outra coisa é um projeto político de sociedade. Eu entendi exatamente isso. Agora, os 4 mil, 5 mil que estavam na rua, sabem disso ou estão sendo levados pela esperança de ganhar uma casa? Olha, Maria Lídia, veja, essa crítica que frequentemente é feita ao MTST... Não é crítica, é pergunta, hein? Não, claro, no teu caso eu entendo como pergunta, mas frequentemente isso já aparece na mídia como uma resposta, dizendo, não, as pessoas são massa de manobra. Não é? Isso, quando aparece como crítica, expressa inclusive um preconceito do que é a inteligência das pessoas mais pobres, achando que elas vão ser levadas por algum tipo de enganação de algumas lideranças. Não, mas ganhar uma casa própria não é enganação, mas é uma ninguém esperança. vai ganhar uma casa própria porque vai ocupar operadoras de telefonia ou porque vai fazer um ato por saúde ou por transporte, como milhares de famílias fazem. Elas não fazem isso por um projeto político, elas fazem isso porque isso é uma necessidade. Não é? Por que as famílias fazem mobilização, as famílias do MTST, inclusive mobilização na Boimirim por transporte? Não é por moradia, é porque essas mesmas famílias demoram 2, 3 horas para ir voltar do serviço pela Boimirim. Elas compreendem pela sua própria vida, pelo seu cotidiano, que é necessário uma melhora também no transporte. O mesmo em relação à saúde, quem enfrenta as filas abusivas e o tratamento inominável que é o SUS hoje na maioria dos lugares. Então, essas são necessidades, né? Isso, claro, que se articulado, você constrói um projeto de reforma urbana, um projeto de mudanças sociais, mas as pessoas vão às ruas pelas suas necessidades e o movimento organiza isso. Agora, o prefeito Fernando Haddad disse que é um equívoco prosseguir com essas manifestações nas ruas, porque o plano diretor que foi aprovado, ele já define as áreas para a construção das casas populares, ele tem a meta de 55 mil casas e que agora o negócio é construir. Mas vocês prosseguiram com as manifestações e, no caso de hoje, específica pela moradia e por aquele terreno que vocês foram despejados e tal. Então, a minha indagação é isso. Como é que vocês veem o que disse o prefeito e essa promessa dele de que vai construir as 55 mil casas, que ele tem essa meta? O plano diretor, Maria Lídia, não é uma varinha mágica. Não é? Aprovou-se o plano diretor, não precisa mais fazer luta por moradia em São Paulo porque está tudo resolvido. Não é assim. O plano diretor anterior também tinha marcado quilômetros quadrados de áreas de ZEIS que permaneceram vazias 10 anos depois. Então, depois que o plano é aprovado, você tem que ter também uma batalha pela implementação mais efetiva desse plano diretor. E o movimento está propondo exatamente que essas áreas que foram indicadas como zonas de interesse social no plano diretor sejam destinadas para a moradia popular para atender aqueles que mais precisam. É isso que nós estamos reivindicando. A aprovação do plano deu condições para que isso aconteça, mas não necessariamente vai efetivar isso. É preciso ter aí uma batalha permanente nesse sentido. Houve recentemente aí a publicação de uma imagem que impressionou, que foram aquelas barracas nesse terreno Portal do Povo e que a Folha de São Paulo publicou e constatando, porque deixou a reportagem lá dia e noite, que são barracas, grande parte delas vazias. Então fica aí uma impressão. O que é isso? É uma farsa? As pessoas estão ocupando porque não tem casa onde morar ou foram lá e montaram uma barraquinha para conseguir uma casa? Como é que é essa estratégia?
Maria Lídia, você me dá uma excelente oportunidade para esclarecer isso, que tem sido tratado de uma forma muito leviana na mídia. Veja, as pessoas que ocupam um terreno, a maioria delas não estavam na rua, não estavam vivendo debaixo do viaduto. Essas famílias são o déficit habitacional do país. Elas estavam pagando aluguéis que não podem mais, famílias que ganham R$800 por mês e pagam 600 de aluguel. Não é? Elas estavam em áreas de risco, em barracos. Elas estavam morando em cômodos de fundo, em casas de parentes. E elas continuam nesses lugares depois que vão para a ocupação. Inclusive, é uma orientação do MTST que as famílias não morem definitivamente na ocupação. Sabe por quê? Porque se forem morar de malicuia, isso vai gerar a formação de novas favelas na cidade. O MTST não quer favelização. Não quer que as famílias saiam de condições indignas para ir em condições mais indignas ainda. O MTST quer cobrar e pressionar para que esses terrenos ociosos usados para especulação imobiliária sejam objeto de projetos habitacionais para construir moradia regular e digna. Por isso, naturalmente, que as ocupações não estão cheias e cheias de pertence durante o dia. Basta compreender a dinâmica do movimento. Não é? De noite, as pessoas não precisam dormir lá. Como é que nós vamos cobrar que uma família com criança vá dormir num barraco de lona ao relento? Onde não cabe uma família, não cabe, né? Pequeno, é evidente, né? que é melhor que ela more na casa ainda que ela consegue ter de aluguel ou no barraquinho que ela tem na área de risco. Não vamos cobrar martírio para que elas estejam lá de noite. É simbólica a barraca. A barraca, ela é... Representa aquela família? Ela representa, mas ela é efetiva. Porque dizer que porque aquela família não está lá 24 horas por dia, ela não precisa de moradia, isso é de uma falta de bom senso impressionante. Bom, hoje vocês estiveram na Secretaria da Educação e o MTST, como a nossa reportagem mostrou, vivenciando aquela situação, já com data marcada para despejo, conseguiu 15 dias, que vence na semana que vem. O que ficou resolvido hoje na negociação com a Prefeitura? Nós conseguimos ter alguns avanços importantes para aquelas famílias da ocupação Portal do Povo, para famílias de outras ocupações também que foram lá reivindicar. No caso do Portal do Povo, que é que está com despejo agendado aí para os próximos dias, nós conseguimos o compromisso da Prefeitura de que os terrenos que o movimento indicou, alguns inclusive terrenos municipais, vão ser estudados para encaminhar para o FDS, que é o Fundo Federal do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, permitindo a inclusão dessas famílias no programa habitacional. Entra na fila? Dos cadastrados? Existem duas modalidades, Maria Lídia. Se fala muito da fila. O cadastramento, não tem que ter um cadastramento? Você tem duas modalidades. Você tem a modalidade do Minha Casa Minha Vida, que se chama FAR, que é pelo cadastro das prefeituras, quem indica as demandas, a demanda é a prefeitura, seguindo uma fila, embora essa fila tenha critérios altamente contestáveis. E você tem, ao mesmo tempo, também o FDS, que é pelo entidades, onde a entidade tem a prerrogativa de indicar a demanda, isso desde sempre, os mutirões, desde a redemocratização do país. E o MTST, não é isso? MTST. E está em qual modalidade? O MTST faz pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, tem a sua habilitação, uma entidade regular e cadastrada, tem todas as condições legais para se fazer isso. E eu agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Estela. Ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, vem a São Paulo para se submeter a um transplante de rim. Diabético e doente renal crônico, ele tem 77 anos e está na fila para o transplante há mais de um ano. Segundo a assessoria da deputada federal Jaqueline Roriz, do PMN e filha do ex-governador, surgiu um doador compatível na tarde de hoje. Pelo segundo dia consecutivo, sessão no parlamento ucraniano é marcada por confusão. A briga começou quando deputados do Partido Nacionalista tentaram expulsar do plenário à força o líder do Partido Comunista pró-Rússia. A discussão foi motivada por uma entrevista dada por ele, na qual acusou o governo ucraniano pela morte de civis. A confusão teve muito empurra-empurra e até socos. Ontem, durante uma votação que aumentou o número de tropas que combatem os rebeldes no leste do país, os parlamentares da Ucrânia também se agrediram. Ex-delegado do DOPS afirma que a morte da estilista Zuzu Angel foi planejada pela ditadura. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Guerra disse que um coronel do Exército esteve no local do acidente que vitimou Zuzu e que o militar teria ficado preocupado por ter sido fotografado perto do veículo. A estilista morreu em um acidente de carro em 1976.
Zuzu Angel era mãe de Stuart Angel, militante do grupo guerrilheiro MR8. Ele foi preso em 1971 e está desaparecido até hoje. Durante a ditadura, Zuzu fez uma grande campanha em busca do filho e criticava abertamente o regime militar. Tufão atinge Taiwan, pelo menos uma pessoa morreu. O tufão Mátimo provocou tempestades e ventos fortes, fechando escolas e comércios. Os ventos também arrancaram árvores e derrubaram muros. O tufão de categoria 2, numa escala de risco que vai de 1 a 5, também fez com que dezenas de voos fossem suspensos em Taipei, mas o tráfego na cidade não foi alterado. Navio Costa Concórdia deixa a ilha de Giglio, na Itália. Depois de 2 anos e meio da data do naufrágio, a embarcação será rebocada para Gênova, onde será desmontada. Houve comemoração na hora da partida. O reboque acontece a uma velocidade de 4 km por hora e o navio deve chegar ao destino final somente no domingo à noite. Fotos da agência de notícias Reuters mostram o presidente chinês Xi Jinping em visita a Fidel Castro em Havana. Segundo a TV estatal cubana, no encontro eles falaram de assuntos de interesse internacional. O presidente chinês ainda presenteou Fidel com uma estátua de bronze que imita uma imagem de Fidel jovem. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Saiba mais sobre os 190 anos da imigração alemã com o Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.